Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra os embutes ciladas do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que nós estamos unidos nessa noite, e essa noite, de uma forma especial, né, nós vamos falar de São José, né? Deus, ele suscita, né, determinadas devoções conforme a oportunidade da graça, né? E eu creio que a gente está muito forte nesse tempo de uma devoção a São José. E a gente pode até se perguntar, mas já tem a consagração a Nossa Senhora? Sim, mas Nossa Senhora e São José, né? Ambos foram escolhidos pela graça de Deus para uma missão, né? Uma missão bela, né? São José, de ser pai do nosso Salvador, e nossa mãe Maria Santíssima, de ser mãe do nosso Salvador. E eu creio que nesse tempo, de forma muito especial, a gente está nesse tempo assim, de São José. Não que nós não estejamos de Nossa Senhora também, mas um completa o outro. E esse ano eu completo 1 ano que eu me consagrei a São José. E eu sou testemunha viva, né? Desde o momento que eu falei que eu ia fazer essa live hoje, começou a surgir, né, até a chave. Eu perdi hoje, porque eu creio que Satanás, ele sabe que São José é o terror dos demônios. E ele não quer que a gente faça isso que a gente está fazendo aqui hoje, falando de São José, explicando o quão é importante. Eu fico imaginando como José cuidava de cada passo de Jesus.
E São José hoje ele quer cuidar de cada passo nosso, nos moldar, né? E o carpinteiro ele tem no seu ofício ali aquela função de moldar peças, né? E nessa forja do nosso caráter, São José quer participar. Porque muitas das vezes a gente quer fazer as coisas da maneira que a gente acha, mas não é a maneira, porque eu creio muito que São José, quando ele foi convidado para essa missão de ser pai do nosso Salvador, quem imprimiu o caráter em São José para essa missão foi o próprio Deus Pai. Então, olha para você ver que forte isso. São José, ele foi Deus Pai, Todo-Poderoso na vida de Jesus. E ele quer ser na minha e na sua vida. Principalmente nós homens. E lógico, essa consagração pode ser feita também pelas mulheres. Não tem nenhum problema, igual nós homens também nos consagramos. Mas eu falo principalmente hoje os homens, que têm dificuldade muitas das vezes até de encontrar a sua própria sexualidade. Nesse tempo de tanta confusão, de tantos ismos, de tantos gêneros, de tanta coisa, de tanta confusão. É um tempo de muita confusão, minha gente. E é um tempo que São José quer nos ajudar. Naquela época devia ser menos, mas na idade de Jesus também tinha muito menino que já estava ali, se pervertendo, indo para caminhos não interessantes. Mas aonde entra José? Ali naquela carpintaria. Não só era moldado aquela madeira, os móveis, mas naquela carpintaria era moldado o caráter de Jesus. Olha que forte, minha gente. E José hoje quer moldar o meu e o seu caráter. Que o pecado original deformou tanto a nossa vida. E como nós precisamos dessa ajuda desse Pai. Desse Pai que o próprio Deus Pai, olha para você ver que forte, Deus Pai Todo-Poderoso imprimiu o caráter. E São José não significa que ele também não passou as dificuldades que nós passamos, porque José também, muitas das vezes, ele vacilou, e foi aonde que o anjo apareceu para ele em sonho, mostrando para José, olha, aí a gente faz alusão até ao José do Egito, né? Que também ele era tido como sonhador, né? Deus aparecia para ele nos sonhos. E o José, né? Que também é da linhagem de Davi, aparece o anjo mostrando que aquele era o caminho que Deus queria. E uma vez que eu busco estar entregando a minha vida a São José é esse que vai levar o nosso sonho até o anjo. Eu tenho uma imagem de São José dormindo, né? Eu não sei se vocês têm em casa, e eu convido a vocês a fazer essa experiência de fé, é de ter uma imagem de São José. Escreve o seu sonho, o seu pedido, a sua dor, o seu medo, a sua doença. Eu não sei o que te aflige hoje, mas São José sabe. E eu convido a vocês a escrever num papel o seu pedido, a sua súplica. Se você não tem o São José dormindo, não tem problema, pode colocar até debaixo do São José mesmo, maior que você tiver aí. Mas eu convido a você a comprar um São José dormindo, né? Que quem ensinou essa devoção muito bela foi até o próprio Papa Francisco. E ali, descanse em Deus, entregue aquilo que hoje você não consegue, meu irmão. Porque muitas das vezes, e eu falo isso porque eu também, muitas das vezes eu vacilo na fé, não é fácil. Não é fácil ser... confiar muitas das vezes, porque muitas vezes a gente quer, principalmente nesse tempo, a gente até pausou, não é que pausou, né? Hoje a gente está no meio de uma série, mas, né, como veio essa moção do Espírito Santo para a gente falar sobre São José hoje, mas a gente está falando justamente de ansiedade, né? A gente já falou no sábado passado com o Fabrício, mas a gente vai retomar,
Mas hoje a gente fala de São José, porque muitas das vezes nós, nessa ansiedade, a gente vai lá e tira. Porque Deus fala lá no livro, na carta de São Pedro, no capítulo 5, 1 São Pedro 5, 7, lançai sobre ele todas as vossas preocupações, pois ele tem cuidado de vós. Então eu convido você hoje a lançar as suas preocupações em São José, esse intercessor poderoso. Assim Deus quis. Assim Deus quis. Boa noite, o Camilo entrou aqui. Deus quis, através daquele que Ele escolheu para ser Pai do nosso Salvador, aquele aonde Ele imprimiu o seu santo caráter, que nós recorrêssemos a Ele. E eu trago para vocês mais uma frase de São José, de Santa Teresa d'Ávila também, né? Que ela foi uma das que mais espalhou essa santa devoção a São José. Ela nos diz o seguinte: se a outros santos o Senhor parece ter concedido a graça de socorrer em uma determinada necessidade, a esse santo glorioso, a minha experiência mostra que Deus permite socorrer em todas, querendo dar a entender que São José, por ter-lhe sido submisso na terra na qualidade de pai adotivo, tem no céu todos os pedidos atendidos. O mesmo viram por experiência própria outras pessoas a quem aconselhei que ele encomendasse também por experiência, e há hoje muitas que lhes são devotas a experimentar essa verdade. Olha para você ver, que coisa forte, né? Porque se alguns santos, né, por exemplo, São Judas Tadeu, ele é o santo das causas impossíveis, né? São Brás, ele protege contra os males da garganta. Mas São José foi lhe confiado todas as graças. E eu volto naquela ejaculatória lá que a gente falou no início da live. No céu José manda, ele não suplica. É lógico. Vamos passar no filtro da fé as coisas, né? Se for uma coisa para perder a sua alma, né? Não vem pedir mesmo São José, né? Ele tenha, ele como fosse um xerife lá no céu, mas tem coisa que ele vai filtrar e nem vai levar para Deus, porque ele não quer perder a alma. Mas olha para vocês verem, todas as graças a gente tem que confiar em São José. Porque assim, aí vocês vão lembrar, mas por que você está falando isso? Mas porque Deus quis assim, não é eu que estou falando, Deus quis. Porque ele foi obedientíssimo. E ele não quis ter nenhum mérito. Tanto que a gente vê muito pouco falar de São José na Bíblia. Quase não se cita. E assim, a gente não tem ainda a gente sabe que São José, né, ele não estava ali presente já na paixão de Jesus, mas a gente sabe que ele não apareceu. Assim como Nossa Senhora também tem muitas poucas passagens, mas é porque que ele cresça ou diminua. João 3,30. E assim foi com José. Trazer uma frase aqui do Papa Bento XVI, né? O exemplo de São José é para nós um forte convite a desempenhar com fidelidade e simplicidade a humilde tarefa que a providência nos destinou. Então, ou seja, ele foi fiel à graça. E Deus hoje me convida, a mim e a você, a ser fiel à graça que hoje é confiada a você. Eu não sei, meu irmão, a missão a qual Deus lhe confiou, porque às vezes a gente pensa muito em missão assim, quando eu for lá para a África. Não, às vezes a missão é ir na sua própria paróquia. Nesse lugar aí onde que Deus confiou. Que você vai ser o emissor da palavra de Deus, né? Santa Clara de Assis vai nos dizer: aonde Deus me plantou, ali eu tenho que florir. Então, porque às vezes a gente procura coisas muito grandes, né? E José, a última coisa que ele queria era evidência. A última coisa que ele queria era
vamos colocar assim, não está de acordo com a graça de Deus. Olha que forte isso. Porque São José, até nisso, ele quando descobre que Nossa Senhora estava grávida e ele preocupado com aquela situação toda, ele não queria, vamos colocar assim, ele não queria colocar a Nossa Senhora em evidência negativa, porque ele não tinha tido nenhum contato com ela. Então, foi nessa daí que ele pensou assim, não, eu vou fugir. Porque se for para alguém para ficar mal na história, que fique eu, não ela. Aí foi aonde, e aí é a gente muitas das vezes, né? Porque muitas das vezes Deus nos dá a graça, Ele nos mostra o caminho e a gente quer fazer do nosso jeito, aí a gente quer fugir. E foi aonde que José tentou fugir. Fugir da graça, porque também, tipo assim, ele não estava entendendo, né? Por isso que a gente tem que ter discernimento, né? A gente não tem que tomar decisões. E foi aonde que no sonho o anjo apareceu a São José, mostrando a José, olha, eu quero que você vá para esse caminho. E a gente tem feito isso com Deus, meus irmãos. A gente tem entendido qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Ou muitas das vezes a gente, naquela de querer, né, vamos colocar assim, de querer resolver as coisas rápido, a gente troca o pé pelas mãos. Porque a gente não tem que ser dificultador da graça de Deus em nossas vidas. E a graça de Deus em nossas vidas, ela quer se realizar de maneira plena. Mas nós temos que ser esse cano da graça. Se esse cano estiver entupido, ou eu fechar ali aquele cano, ou esse cano... E assim, Deus, não importa se o cano está sujo, Ele vai vir para limpar. Porque nós somos sujos. E todos os dias que a gente levanta, a gente devia falar com Deus. Deus, olha para mim. Até vi a doutora Filó falando isso hoje. Porque se o Senhor não olhar para mim, hoje eu vou te trair. Porque o pecado original, e hoje a gente até falava de Gênesis hoje na missa, ele veio para deformar, né, nos deformar, nos tornar infiéis. Por isso que São Paulo vai nos dizer, quem está de pé, cuidado para não cair. E se a gente não tiver na faixa de Deus, se a gente pisar fora da faixa de Deus, a gente vai cair no colo do diabo. E ele está pronto para nos receber, gente. Da mesma forma que a gente tem um anjo da guarda que nos protege, que cuida da gente, tem um anjo. A gente até falava isso na última live, né, com o Fabrício. Tem um anjo do mal ali, ó, pronto. Pronto assim, ó, vem cá. E até em visão de exorcistas, né, que fala que da mesma forma que o anjo da guarda nos acompanha, o anjo da nossa perdição nos acompanha. E esse anjo, da mesma forma que o anjo da guarda tem a missão de chegar com a gente, pelo menos lá no purgatório, o anjo da nossa perdição, ele tem a missão de chegar com a gente lá no inferno. E quando ele não consegue, vamos supor, essa alma foi salva, ela pegou o purgatório ali pelo menos, esse anjo, ele é ridicularizado. Ele sofre todas as tormentas que nós sofreríamos no inferno. Olha para você ver que forte isso. Então não brinque com a sua salvação. Olha o que está em jogo. Então, ou seja, Satanás, ele destinou um anjo ali, e tem gente assim que está tão no caminho do mal, que não é só um anjo, é vários. É vários que estão ali para tentar, para perder aquela alma. E a gente foi resgatado por um preço muito caro, por um preço de cruz. Se hoje eu estou aqui, teve um que pagou lá para mim na cruz, que é Jesus. O preço de eu estar aqui hoje é um preço de uma cruz. Essa cruz que vocês veem aqui, essa morte de cruz hoje, justifica eu e você estar aqui vivos. Teve um preço. E muitas das vezes nós brincamos com a nossa salvação. E São José, uma vez que entendeu
qual era o plano de Deus, ele só foi obediente, justo, fiel, casto. Por isso que eu falo que José faz muita alusão a José do Egito, né? Eu até foi o segundo nome que eu escolhi para o meu filho. Justamente. E nós, homens, nesse tempo tão complicado, a gente é chamado a ser viril. Homens da graça, homens corajosos, homens que sustentam a sua família, que são chefes, que são cidadelas, que protegem, que são varões do seu lar. São João Bosco, né, a gente até celebrou recentemente, ele fala, depois de Jesus e de Maria, amai São José. Então, essa é a importância dessa devoção, né? E até na jaculatória do texto de São José vai dizer assim, meu glorioso São José, nas maiores aflições e tribulações não nos valeu o anjo do Senhor, valei-me São José. O Marcos vai nos dizer aqui, o que a gente não vê é muito maior das coisas que sabemos como humanos. Pois é, a luta pela nossa alma é muito grande e a gente brinca muito com a nossa salvação. Porque assim, na era da informação do que a gente está, de todo mundo plugado, né? No nível de tecnologia que a gente chegou, a gente tem informação assim para dar e vender, minha gente. A gente sabe tudo. E a gente sabe aquilo que não é para nós. A gente sabe. Se você pegar ali 10 minutos e ler, você gasta umas meia hora lendo e voltando ali meditando ali nos 10 mandamentos. Você vai ver que você está, tipo assim, muita coisa precisa de melhorar. Pelo menos você pegou um purgatório. Que não dá para brincar. Eu não tenho que perguntar ao chat GPT lá, que a gente vai saber de lá onde que ele está tirando essa informação. O que você deve fazer. Pergunta para Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para rezar, para fazer uma leitura orante da palavra de Deus? Para saber o que Deus quer de mim? Tem até uma música do padre Reginaldo Manzotti que fala o que Deus quer de mim, eu preciso saber. Então, nós precisamos saber de Deus. Não é o chat GPT que vai contar para você. E hoje, assim, olha para você ver. O demônio, ele é criativo, minha gente. Ele não brinca, ele não dorme. Ó, terra e mar, cuidado. Porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de fúria. Não brinque em serviço. Aquele preço de uma cruz, ele está querendo melar. Já foi pago. Já foi pago. O preço da nossa salvação já foi pago aqui. E foi uma morte de cruz. Deus não brincou, acho que eu vou morrer hoje ali na cruz, pelo Marcos. Vamos ver se toco. Não. Ele recolheu o pecado de toda a humanidade, fechou a conta e passou a régua. Quanto que é o preço da salvação? E ele foi ali, ser o sacerdote de toda a humanidade. Ou seja, ele pagou o preço. Ele foi o sacrifício. Não era mais bode e carneiro. Foi o próprio Filho de Deus. São Pedro Julião Aymar vai nos dizer, olha para você ver. Jesus e Maria não submeteram as suas vontades a de São José, pois ele era o chefe da Sagrada Família, mas também entregaram amorosamente seus corações a ele. Então, ou seja, eles reconheceram quem que era São José. É o chefe da casa. E hoje a gente vê assim, não, que a família patriarcal. Gente, o pai, ele é o general da casa. A gente tem que parar com essa lacração de, isso é machismo, a família, o pai, ele pode ser o pior. Às vezes você não tem um exemplo de pai. É mais um motivo aí para você se consagrar a São José, porque às vezes falta essa figura paterna. Porque tem pai que é ruim, gente. Apesar de... Porque Deus, ele fez a coisa certa. Por exemplo, eu sou o pai do Estevão. Ele me escolheu.
para ser o pai, para ser o exemplo, para ser o exemplo para minha família. Mas eu vou lá, resolvo pisar fora da faixa, né? Igual eu falei, né? Pisar na jaca, né? Mas não foi Deus que quis, aí foi uma escolha minha. Mas o plano de Deus é belo. Ele foi assim que ele escolheu José. Ele viu José, a pessoa que ia se cumprir a vontade da vinda do Filho do nosso Salvador, do Filho de Deus, né? O nosso Salvador. E São José, ele teve a humanidade dele ali também, ele duvidou no primeiro, mas depois que ele viu, é Jesus, opa, peraí, bora. Pensa, vai para o Egito. Não vou não, que tá bom demais, eu vou caçar Egito. Mas ele foi obediente. E a gente até via no evangelho de domingo passado, que Jesus falava para Pedro, olha, lança a rede. E Pedro, depois que ele viu, é o Senhor, tanto que até fala no evangelho, é o Senhor. E o que Pedro faz? Lança a rede, por causa da palavra. E José é a mesma coisa. Ele viu, é o Senhor, vou para o Egito. Por que ele foi para o Egito? Porque todas as crianças iam ser mortas. Pense, e Egito de Israel não é um chão bom, gente. Mas é porque ele foi confiante. Ele se entregou. Ele não colocou para Deus e falou, não, agora eu não vou mais não, deixa só Maria e Jesus ir. Ele foi fiel, ele foi obediente, gente. Porque ele podia falar, mas é porque eu estou bem demais, eu já tenho minha carpintaria, está tudo certo aqui. O que eu vou caçar lá no Egito? Tá tudo show de bola, estou aqui, ó, já tenho meu ofício. Já tive Jesus fora do lugar, já entendi, mas agora não, deixa eu seguir minha vida aqui tranquila. E Deus falou, não, eu quero que você vá para lá. E ele foi para o Egito. Ele foi para o Egito. E eu não sei o que você está passando hoje na sua vida, qual é a realidade, o que você não está querendo fazer de acordo com a vontade de Deus. Mas Deus convida a você a fazer o caminho da obediência. Ele não está querendo saber o que você acha. Ele é pai e sabe o que é melhor para você. Assim como foi com São José. Assim como foi ali na pescaria de Pedro. Pedro estava ali, ó. Já estava pensando em voltar à vida antiga. Eu estou com esse barco aqui a noite inteira, eu não pesco nada. Tá difícil. Aí ele ouve e fala, é o Senhor. Então ele lançou a rede no outro lado. E teve a dificuldade de tanto peixe. E pensa, se aparecesse um peixinho ali naquela noite ali, que não aparecia, você acha que Pedro não ia continuar? Não, tá tranquilo. Mas a graça de Deus, às vezes, nos direciona para lugares que a gente jamais imaginou. E o nosso caminho, e uma pessoa me falava isso essa semana, é o caminho de encontro. E a gente quer ser tipo prefeito de Deus, sabe? A gente quer tipo, não, aqui até aqui, Deus, aqui eu sei, obrigado, volta depois aí. Não, é tudo ou nada. Não tem como ser. Então São João Paulo II vai nos dizer, graças à sua mesa de trabalho, junto da qual exercitava o próprio ofício, juntamente Jesus José, aproximou o trabalho humano do mistério da redenção. Então, São José é aquele que está com a gente também no trabalho. O padre me falava essa semana uma coisa que vale para a nossa reflexão. A nossa vida é de trabalho, não adianta a gente querer escapar. E às vezes ele nos dá um ofício que é um meio. Porque tem muita gente colocando o seu trabalho como se fosse um Deus. Mas o trabalho é necessário, principalmente para o pai da família, ele é o provedor. Homens, se você tiver a possibilidade de deixar a esposa cuidando dos filhos, é o ideal. Não que a mulher não possa trabalhar, mas não perca essa fase essencial de formar o molde do caráter dos nossos filhos. Acontece. Ali dos 0 aos 7 anos. Não, mas que eu sou o CEO, ou eu sou o gerente. Não, gente, eu sei que às vezes a realidade não vai dar, às vezes a mulher às vezes a própria mulher que consegue trabalhar o marido. Mas, gente, dentro da ordem normal das coisas que Deus criou, Deus
ele colocou o homem para ser essa linha de frente mesmo, que é para ir aquele que é o varão, é o que guarda, né? É o que fala lá no Salmo 121, não dorme nem cochila o guarda de Israel. O homem é a atalaia, né? É a atalaia de Deus. O que significa atalaia? Eu vou falar com vocês aqui agora. Ou seja, ele é a sentinela, aquele que vigia, aquele que é presença firme. E por isso que a gente precisa de São José, que a gente está numa sociedade fraca, porque estão contaminando alimento, a gente come coisa que mexe com hormônio, que mexe com um tanto de coisa, e os homens hoje não estão sendo firme. O meu pai me virava quando eu era mais novo, falava, você homem é um saco de batata. Porque o saco de batata, ele vai esparrama ali, né? Então, você não está no homem ser grosso, rude, mas é o homem ser homem. E a mulher ser mulher. É o que essas ONGs aí, tudo que a gente vê aí, o demônio ele é muito esperto, minha gente. O que o demônio viu? Que estava difícil. O que ele percebeu? Olha, se eu pegar ali na escola já essas crianças, eu arrebento com a família. Se eu pegar ali, por isso que assim, hoje 0 anos eu já coloco aqui, dentro da escola, porque aí a gente vai moldar. Aí a mãe, o pai tem que trabalhar, né? Mas a mãe vai ali, né? Às vezes o preço da creche é o que ela ganha, mas ela vai e coloca lá e prefere terceirizar. Aí depois, como é que vai ser o caráter desse filho seu? Ah, não, mas ele está estudando numa escola católica. É as carteiradas, né, que a gente vê. E eu entendo as exceções. Tem gente que não tem condição, é assim mesmo. Eu entendo perfeitamente. Mas de um cenário de possibilidade entre viajar para a praia, viajar para a Disney e você dar uma apertada no orçamento e você prover a criação você mesmo, vai chegar um momento que tem que ir para a escola. E mesmo depois do momento que tem que estar muito, muito de olho, porque hoje existe uma coisa chamada MEC, que você pode estudar na escola, né, mas você tem que seguir a cartilha do MEC lá, do que é falado. Aí de repente aparece aquelas coisas mágicas, né? Não sei o que lá, que ensina a criança, de repente pinta livro de sexo, enfim. Vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo. Então, pais e mães, aí eu não falo só as mães, mas pais e mães, assuma a sua responsabilidade. E tem até um fato interessante, né, que é uma das passagens que fala de São José na Bíblia, que foi quando São José sumiu, né? Aí Jesus e Maria estavam ali, 3 dias e nada, né? Mas a gente também não pode comparar com o filho de Salvador, né? Aí a gente vê, ele tinha 7 anos de idade, a idade da razão, né? Pra você ver. Que é a idade mesmo que a gente tem que colocar na escola. Aí sumiu o São José. Aí, mas cadê esse menino? Onde que ele sumiu? Aí achou depois de 3 dias. Mas o coração até tranquilo, porque eles sabiam que estava diante do filho de Salvador, apesar de todo afeto de pai e mãe. Aí chega para José e para Jesus e pergunta, onde você estava? Onde você estava, né? Meu mineiro, né? Não sabia que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? E é isso, essa educação, é esse molde de caráter que a gente tem que chegar nos nossos filhos. E hoje eu fui numa igreja aqui, eu fiquei surpreso, os meninos novos, assim, mas assim, com postura, tipo assim, você vê que o menino está no caminho certo, apesar de você não precisa nem de conversar com determinadas pessoas. A pessoa transmite tanto Deus, é o que aconteceu com Francisco de Assis. E um dia eles viraram para Francisco de Assis, ele ficava ali dando volta na cidade ali, e perguntaram, mas você não vai pregar não? Não, ele diz que com o exemplo dele ali, com o silêncio dele, ele já estava pregando. E muito isso quer dizer a gente também, a forma que a gente se veste, a forma como a gente se comporta, a forma como eu procedo com o meu falar. E São José ele é conhecido por ser um homem contido, simples,
mas de muita fé. Deus não confiou o cargo de pai a qualquer um. Porque São José é aquele cara que tinha postura. Ele era o estovir, né? Seja homem, né? Eu vou até trazer essa passagem aqui. Espera, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Só um minutinho. Vou trazer para vocês aqui. Tá lá em 1 Reis 2. 1 Reis 2:2. Reis 2, vamos lá. Livro de Reis 1, 2. 2, 2. 1 Reis, já achei o 2 aqui. Ele estava aproximando a morte de Davi, né? Então vamos lá. 1 Reis 2 pode ser a partir de 1 e seguintes. Quando se aproximaram os dias da morte de Davi, quando se aproximaram os dias de sua morte, Davi deu a seu filho Salomão essas instruções: vou seguir o caminho de todo mundo, ser corajoso e porta-te como homem. Guarda o que ordena o Senhor teu Deus, anda por seus caminhos, guarda seus preceitos e mandamentos, normas e decretos. Como está escrito na lei de Moisés, assim será bem-sucedido em tudo que fizerdes e por onde fores. Então o Senhor cumprirá a promessa que ele me fez. Se teus filhos guardarem seus caminhos e andarem em fidelidade perante a minha face, com todo o seu coração e com toda a alma, nunca faltará alguém dos teus no trono de Israel, tu sabes. Também o que me fez... Vamos parar por aqui, acho que aqui tá bom, né? Foi de 1 Reis 2, de 1 a 4. Então aqui é o conselho que Davi ali, né, no seu leito de morte, ele dá a seu filho Salomão. Seguir os caminhos de Deus. Se ele tivesse seguido na íntegra, né, ele não tinha se perdido. Porque no final da vida de Salomão, ele adorava mais de 30 deuses diferentes. É aí que eu falo que é o peso do nosso compromisso, gente. Porque aqui eu tenho consciência do caminho que Deus me confiou, de tudo que eu sei. Se amanhã vocês verem e falar assim, o Antônio Emanuel se perdeu, é falta de caráter da minha parte, porque Deus me ensinou. É lógico que sempre a gente está descobrindo alguma coisa, sempre tem um fato novo, mas Deus me explicou o caminho que ele queria que eu seguisse. Agora, se por ser vergonhice eu for para outro caminho, aí é comigo. Vocês concordam? E quantas pessoas que conheceram o caminho de Deus, que começaram bem e está terminando mal, e tem muita gente que tinha tudo para não dar nada, né? Tá parecendo aquele, né? Daquela reunião, daqueles pessoal que se inscreveram na tenda lá de Moisés, aí teve 2 que não compareceu, mas estava com o nome inscrito. E foram os 2 que foram fiéis, né? Apesar de não ter comparecido. Então Deus, ele confia nesse vaso de barro que somos nós, né? Tesouros da graça de Deus. O Papa Francisco vai nos dizer também: São José é o homem que não fala, mas obedece, o homem da ternura, o homem capaz de levar adiante as promessas para as que se tornem firmes e seguras. Então São José não é aquele homem que vacila. Ele vai, igual foi para o Egito ali. Você acha que o humano de José não estava falando, opa, você vai largar sua carpintaria, sua vida está feita aí. Mas ele vai. Porque ele é obediente. Ele sabe dos tesouros que Deus confiou no seu coração. E sobre isso, São Bernardino de Sena vai nos dizer: São José, guarda fiel e providente dos maiores tesouros do Pai Eterno, o Filho de Deus, a Virgem Maria. Ele sabia o peso da responsabilidade.
o peso da responsabilidade do projeto de Deus. Só é possível tudo isso aí porque José acreditou, Maria também acreditou. Mas por que Deus quis José? Porque ele quis essa família patriarcal que hoje é tão detonada. Porque ele sabia que o demônio, ele tinha um plano. Mas ele sabia também que São José, ele é o terror dos demônios. São José, terror dos demônios, lançai vosso grave olhar sobre o diabo e todos os seus seguidores e protegei-nos com o vosso poderoso cajado. Então, o demônio, ele, né, eu até contei para vocês aí algumas dificuldades que eu tive aqui hoje, né? Perdi a chave. Porque o demônio ele não quer que a gente conta esse atalho. Às vezes tanta coisa dando errado na sua vida, mas é José. É esse que vai pegar nos braços. Esse que vai. Porque se ele soube, ele conseguiu carregar, né? O que volta aqui na frase de São Bernardino de Sena, que São José é o guarda fiel providente dos maiores tesouros do Pai Eterno, o Filho de Deus e a Virgem Maria. Não que a gente, né, não seja nada, mas o que ele pode fazer comigo e com você hoje? Se a gente realmente se entregar. Mas como é que eu faço me entregar? Eu te aconselho, meu irmão e minha irmã, a se consagrar a São José. Ele tem até formas, né? Padre Mário está lá no YouTube dele, está fazendo as meditações. Assim como é muito importante se consagrar a Nossa Senhora também, a São José é essencial. Porque são tempos difíceis, tempo de homens e mulheres que precisam ser firmes, fortes na fé, para salvar a sua família. Na carta de São Tiago vai nos dizer: aquele que descuida dos seus é pior que um renegado. Então, a missão, principalmente para aqueles que têm pai, para aqueles que têm filhos, é muito grave. E o diabo, antes ele ia ali para os 13... Não, o diabo hoje está lá no jardim de infância. Ele quer pegar seu filho ali, ó. Porque se ele fisgou ali com 3 anos, no caráter dele, igual disse João Jesus, já estava lá no tempo com 7 anos. 7 anos ele já quer que seu filho seja me desculpe o termo, um capetinha. Porque dali para frente é só destruição e desastre. Ele percebeu que tinha que fisgar. Fisgar até os 7 anos. E assim ele tem feito. Então todo cuidado é pouco. Não é cuidado assim que é lógico, Deus vai nos ajudar a cuidar, mas é essencial, principalmente a presença da mãe. E às vezes para isso, para a gente conseguir que isso aconteça, a gente às vezes tem que abrir mão de determinadas situações, né? São João Paulo II vai nos dizer: São José cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo. Assim também guarda e protege o seu corpo místico, a igreja. Então São José era aquele que ia lá para a carpintaria trabalhar, enquanto Nossa Senhora estava ali, gestando o Filho de Deus na graça, nas virtudes, acompanhando. É isso que eu falei com vocês, dos 0 aos 7 anos, minha gente. A gente tem que ser bem sucedido na criação dos nossos filhos. Por isso que é preciso alguns sacrifícios. Né? Não é que eu estou falando que a mulher não possa trabalhar, mas que seja um trabalho que você consiga conciliar para você cuidar dos seus filhos. Por isso que eu estou batendo essa tecla. Mas hoje em dia é quase falar, né? Parece que aí a gente confia no Joãozinho, em qualquer pessoa. Aí a gente quer, tipo, num passe de mágica, chegar porque eu coloquei num colégio católico, né? Como se fosse isso, apertei um botão aqui, vai sair um... É igual quando você aperta um botão e sai uma Coca-Cola. Você quer fazer a mesma coisa com o seu filho, na educação. Você quer apertar um botãozinho, ó, saiu, ó. Anjo, saiu um novo Beato Carla Cutz aqui. E muitas das vezes os nossos próprios filhos vão nos surpreender. Porque eu estou falando o que é o correto, né? Porque a gente pega até a vida do Beato Carla Cutz, os pais dele não eram muito ligados. Mas parece que fez o protocolo ali. E ele surpreendeu os pais dele. Porque ele trouxe fé para aquela família.
Mas esse é o caminho fora da curva de Deus, não é o padrão. O padrão é o pai, o filho, a mãe, levar o filho para batizar, a primeira comunhão, acompanhar, gestar esse filho na graça. Que foi assim que foi gestado Jesus, pela fé de São José, pela fé de Nossa Senhora. Marcos diz aqui, diabo já sabe que vai perder no final, mas quer fazer de tudo para deixar a maior desgraça possível, exatamente. O inimigo ele vai pegando a manha também. Ele fala, opa, peraí, se eu apertar o parafuso pro lado de cá, vou pegar mais novo, melhor. Né? Para que eu vou esperar ficar mais velho? E aonde que ele se infiltrou? Nas ideologias. Que antes, assim, era motivo de muito pai orgulho. Meu filho estuda na faculdade federal. Né? Mal ele sabe que as faculdades são todas pervertidas por doutrinas, né, comunistas. Então o demônio não brinca, ele é um anjo. Porque muitas vezes, não que não tenha que estudar, tem que estudar. Mas sabe que muitas das vezes o seu filho vai correto e vai voltar um anjo maligno de determinados lugares. É lógico, se ele for gestado na graça, ele vai chegar ali naquele ambiente, ele vai... Mas, gente, não é tão fácil, sabe? A gente tem até que pensar que às vezes vale a pena o filho aprender uma profissão do que propriamente uma faculdade nos dias de hoje. Mas, enfim, não tem pra onde correr, tá tudo pervertido, né? Por isso que a gente sabe que a gente está caminhando para o fim dos tempos. A gente não sabe quando, como, mas assim, os sinais nos indicam. Mas nós somos esses operários dessa messe. A messe é grande, os operários são poucos. Mandai trabalhadores para a vossa messe. A gente sabe que a gente olha para a quantidade. Hoje eu fui numa missa de sábado aqui vazia. Ninguém na igreja. A missa das crianças não tinha criança. Mas agora, se você for num baile funk, alguma coisa assim, você vai achar gente de menor, de maior, sua na caçoadeira, que trem, todo mundo lá, quebrando o pau. Vocês entendem o tamanho do trabalho que a gente tem? Né? E Deus ele não tem uma fórmula mágica, Ele conta comigo, com você, pra gente trabalhar nessa vinha do Senhor. Não tem ninguém que vai fazer isso pela gente. É eu e você. Então, como a gente sempre faz, vamos, né, no Diário de Santa Faustina. No número 1203. Santa Faustina vai nos dizer: São José pediu que tivesse devoção a ele. Ele mesmo me disse que eu rezasse 3 orações, e uma vez o lembrai-vos, olhava com muita bondade e me fez conhecer quanto é favorável a essa obra. Prometeu-me uma ajuda especial. Todos os dias rezo as orações encomendadas e sinto a sua especial proteção. Então, Santa Faustina vai nos dizer, né, que aquela obra ali, ela também confiou a São José. Porque pai e filho andam junto, né? Eu tenho por experiência, às vezes que eu vou trabalhar, às vezes que eu preciso ficar um tempo ausente, né? Como meu filho sente a minha falta, né? Ainda mais agora que ele está entendendo as coisas. A gente vê até essa medalhinha aqui, eu não sei se... que a gente vê São José e o menino Jesus. Então, a obra de Deus, né, principalmente esse diário de Santa Faustina, né, que ela foi a secretária de Jesus, ela confiou aquilo ao Pai. Eu não sei qual é a situação que hoje você passa na sua vida, mas eu convido você a confiar a São José. Como a gente, né, na meditação que a gente trouxe aqui hoje,
Não tem nenhuma. Tem santo que tem determinadas especialidades. É igual na medicina, né? Ah, não, eu tô com um problema de ouvido, eu vou lá no fonoaudiólogo. Não, São José é aquele clínico geral. Todas as graças é confiada a ele. Todas. Todas as intercessões. Eu não sei o que você fala, eu tô com câncer, São José. Ah, eu tô com uma dificuldade com meu marido. Pede São José que São José vai dar um jeito nele. Então, ou seja, ele é o general aqui. Ele é a cidadela, né? É aquele que Deus confiou todas as graças. E é aquele que o Senhor quer que hoje a gente confie. Dá um passo na fé. Talvez você não conhece direito, mas assim, dá essa chance para Deus na sua vida. Consagra a sua vida a São José. Mal não vai fazer, minha gente. Porque o próprio Deus encomendou seu filho a São José. Olha a confiança. O nosso próprio Deus Pai encomendou a criação do seu filho a São José. Pensa o que ele não pode fazer pela gente, né? E às vezes a gente é resistente, por isso que muitas das vezes as graças não acontecem. A gente não é obediente, né? E São José é o terror dos demônios, né? Isso não foi falado nenhuma e nem duas vezes, né? Assim como o demônio tem ojeriza a Virgem Maria, ele também tem a São José, porque ele bem sabe que ele foi obediente, ele não pisou fora da faixa em momento nenhum. Então, ele sabe que a confiança que Deus tem nesse Pai amoroso. Convido você a pegar o seu Santo Terço aí, para a gente, né, rezar o Terço da Misericórdia. Convido vocês a colocar os seus pedidos, né? Eu não sei qual é a situação que você está passando essa noite, mas Deus te trouxe aqui, meu irmão, nessa live que hoje nós falamos de São José. A esse Pai obedientíssimo, né? Que Deus quer que hoje nós confiemos nossa história, confiemos a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena, eu gostaria de colocar todas as mães, né? Mães que estão sofrendo com os filhos, né? E filhos esses em muitas situações de droga, de situações que essas mães não gostariam de ver seus filhos, mas hoje eles se encontram, né? Então, na gota da misericórdia, agora nós apresentamos todas essas mães, esses pais, né? Que tá sofrendo, mas hoje, assim, convida você também a se entregar a São José, aquele que cuidou do menino Jesus, aquele que pelo poder da graça, com a ajuda de Deus, ele cuidou do nosso Salvador. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados no mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, nós confiamos em vós. Se você confia em Jesus e se você confia em São José, eu convido a você a dar esse viva Jesus e esse valei-nos São José. Viva Jesus, valei-nos São José. Nas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não nos valeu, valei-nos São José. E a São José, essa noite, eu te confio esse momento de oração. Vós, que é um Pai amoroso, vós que cuidou do próprio Filho de Deus. E essa noite em especial, que nós fazemos essa live, esse momento de oração, ó Pai, te apresento todos esses seus filhos,
todas essas realidades. Assim como você foi pai do menino Jesus, eu convido a você a assumir a paternidade de tantos filhos, São José, que hoje clamam por esse abraço de pai. Aquilo que só o pai entende a necessidade do filho. Aquela visão que o pai tem que o filho não tem. E dentro dessa ótica, São José, aquilo que você enxergou na vida de Jesus, eu convido hoje a você a enxergar na vida desses seus filhos. Muitos deles caminhando, cambaleando, sem fé. São várias as realidades que só você, o Senhor, conhece. Só você, São José, pode trazer hoje essas realidades diante de Deus. Como diz naquela jaculatória no céu, José manda, não suplica. E eu te entrego cada situação, cada realidade hoje. Eu não sei quais são as dificuldades. O que cada um está passando nessa noite. Mas você conhece São José. E eu convido a você a suplicar, a entregar de maneira verdadeira. Assim como Deus Pai entregou Jesus, e Jesus se entregou. Ele deixou-se moldar. Durante 30 anos ali, moldou o caráter na carpintaria de São José. Aquele que ensinou não só o ofício a seu filho, mas ensinou os caminhos a seguir. A ser casto, a ser justo, a ser fiel à graça de Deus. Foi isso que foi impresso na alma de Jesus. E Deus Pai não poderia escolher ninguém melhor que São José. Fidelíssimo, castíssimo, gloriosíssimo São José. A própria jaculatória do texto de São José vai nos dizer: se nas maiores aflições o anjo do Senhor não nos valeu, valei-nos São José. Então, ou seja, o anjo que o Senhor nos confia, se não conseguiu, recorre a ele, São José, que está num patamar que o próprio Deus Pai o colocou nesse posto, de ser aquele que é intercessor de todas as graças. E eu te peço nessa noite, meu irmão, você já te tentou de tantas formas, mas, e a palavra forma, né? Forma. Mas você não foi na forma e na forma de São José. E quando a gente se entrega, é igual quando a gente entra num avião, você se entrega naquele piloto. Eu te convido hoje a se entregar. A gente se entrega a tantas pessoas que não é de tanta confiança, que você não sabe, que é humano, né? Mas São José é divino. Aquele que Deus Pai escolheu. Se entregue a São José. Deixe-se moldar nessa forma. Deixe São José imprimir o mesmo caráter que ele imprimiu no coração do menino Jesus. Que ele moldou como se fossem golpes, né? Não que ele bateu no menino Jesus, tá, gente? Mas naquela forma ali na carpintaria, igual um móvel. Deixe-se modular por São José. Oh,
Ó meu glorioso São José, nas nossas maiores aflições e tribulações, não nos valeu o anjo do Senhor. Valei-me, São José. Valei-me, São José, tornar possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José, tornar possível as coisas impossíveis. Valei-me, São José. E o que o Senhor colocava muito forte é esse se entregar. Pessoas com muitas dificuldades, mas confie em São José. Esse santo poderoso que hoje Jesus escolhe, né? Eu encerro aqui, né, com uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Não, peraí, deixa eu ver aqui. É o Papa Leão XIII, perdão. Ele fala o seguinte: meu querido São José, estai comigo na vida, estai comigo na morte, obteme um juízo favorável de Jesus, meu Salvador misericordioso. Então hoje confiemos a nossa vida a São José. Nós já tentamos de tantas formas que não deu certo. Então vamos na forma da graça, naquela forma que o próprio Deus escolheu para seu Filho. Amém, meus irmãos? Então foi uma alegria muito grande, né? Eu sei que a gente está numa série aí, mas, né, a gente também tem que entender os pedidos da graça, aquilo que o mover do Espírito Santo nos mostra. E essa noite foi de muita, né, de muita unção e de muita direção para muitos corações, né? Deixe-se moldar na forma de São José. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, pela nossa missão, pela vida de vocês, por todos os pedidos, né, por tudo aquilo que a gente vivenciou nessa noite, essa experiência da graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Conosco cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão de São José, da Virgem Maria, do Beato Carla Cutz, desça sobre nós, sobre todas as nossas intenções, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, viva São José, salve José e o Beato Carla Cutz. Até a próxima.